Já pensou você encontrar um policial racista e do nada ele te atira com uma arma de choque sem você ter feito absolutamente nada? Só porque você é negra. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Alyssa Carter, uma jovem de 26 anos, formada em psicologia, filha de um homem que ela nunca quis que o mundo conhecesse pelo título, o governador de Nova Orleans. Era uma manhã quente de agosto. Alyssa saía de um café com uma sacola de pães e um sorriso discreto. O vento brincava com as pontas do cabelo dela quando 2 carros da polícia pararam bruscamente ao lado. "Ei, você aí!" gritou uma voz masculina cortando o ar. Ela olhou surpresa. "Comigo?" "Sim, encosta as mãos na cabeça", respondeu o policial, o rosto rígido e os olhos cheios de desconfiança. Alyssa congelou. "Mas o que está acontecendo?" tentou perguntar. O policial se aproximou com a mão já sobre o coldre, como se estivesse diante de uma criminosa perigosa. "A gente recebeu uma denúncia de furto nesta área, e você corresponde à descrição." Alyssa deu uma risada nervosa. "Eu só comprei café. Quer ver o recibo?" Mas o policial não quis ouvir. O parceiro dele, um homem mais jovem, hesitava, olhando de um lado para o outro claramente desconfortável. "Senhor, acho que ela não é..." "Cala a boca, Wilson", cortou o mais velho. "Eu sei o que estou fazendo." E então veio o som. O estalo seco da arma de choque. Um clarão azul cortando o ar. Alyssa caiu de joelhos, o corpo tremendo, o grito engasgado. As pessoas começaram a filmar, chocadas, enquanto o policial mantinha o olhar frio, sem remorso. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. O som do tráfego, o barulho das vozes, tudo desapareceu. Só se ouvia o zumbido do choque e o coração de Alyssa batendo descompassado. "Senhor!" gritou o parceiro desesperado. "Ela não reagiu!" O policial só respondeu: "Negro reagindo é ameaça. Aprenda isso." Essas palavras atravessaram o peito dela mais forte que o próprio choque. Quando os paramédicos chegaram, Alyssa ainda tremia, mas a raiva já substituía a dor. E pela primeira vez, ela não tentou se esconder atrás do anonimato. Enquanto a câmera de um dos curiosos filmava, ela olhou direto para a lente, o rosto machucado e a voz firme. "Meu nome é Alyssa Carter. E o homem que acabou de me atacar vai saber exatamente quem eu sou." O vídeo viralizou em menos de 4 horas. Justice for Alyssa subiu para o topo das redes. Jornais começaram a especular quem seria a jovem misteriosa. Alguns diziam que era filha de um empresário famoso. Outros achavam que era uma ativista. Mas ninguém imaginava que ela era filha do governador de Louisiana, Daniel Carter, um homem que construíra sua carreira defendendo igualdade e justiça. Naquela noite, o governador estava em uma coletiva sobre segurança pública quando um assessor correu até ele, pálido, com o celular na mão. "Senhor, o senhor precisa ver isso." O vídeo começou a rodar e o silêncio se espalhou na sala. Daniel Carter viu o rosto da filha caída no chão, o olhar desesperado, a descarga elétrica atravessando seu corpo. Por um momento, ele esqueceu que era governador, esqueceu das câmeras, dos repórteres, da política. Só havia um pai vendo sua filha ser humilhada. O microfone ainda estava ligado quando ele murmurou: "Que Deus tenha piedade desse homem, porque eu não terei." Enquanto isso, no hospital, Alyssa acordava com o corpo dolorido e a mente em guerra. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, porque a partir daquele momento não era mais só sobre ela. Era sobre todas as mulheres negras que haviam sido silenciadas, julgadas, feridas. E ela, filha de um governador, agora tinha algo que aquelas mulheres não tinham: voz. E ela ia usá-la. A manhã seguinte, nasceu com o país dividido. Nos noticiários, a imagem de Alyssa caída no asfalto se repetia em todos os canais. O vídeo, gravado por um estudante, já ultrapassava 30 milhões de visualizações, e a manchete estampava: "Mulher negra atingida por arma de choque em abordagem policial. Vítima é filha do governador Daniel Carter."
Nas ruas de Nova Orleans, a cidade fervia. Protestos começavam em frente à sede da polícia. Cartazes erguidos diziam: "Não foi acidente, cor não é ameaça" e "Queremos justiça, não desculpas". Dentro da sede do governo, o clima era outro, pesado, silencioso, quase sufocante. O governador Daniel Carter estava sentado à mesa de reuniões, com o olhar fixo em uma tela que mostrava o rosto do policial envolvido. Sargento Rick Dawson, 42 anos, histórico de conduta agressiva e 5 denúncias arquivadas por excesso de força. 5 vezes, repetiu Daniel, a voz baixa, mas cortante. 5 vezes e ninguém fez nada. Um assessor tentou intervir. "Senhor, a imprensa está exigindo uma declaração. Precisamos agir com cautela, o caso é delicado." Daniel levantou-se devagar, os punhos cerrados. "Delicado?" repetiu. "Ele atacou minha filha com uma arma de choque, sem motivo algum." O assessor engoliu seco. "Sim, senhor. Mas se o senhor reagir como pai e não como governador, eles vão usar isso contra o senhor." Daniel respirou fundo. Ele sabia que aquilo era verdade, mas também sabia que desta vez o silêncio seria cumplicidade. Na mesma hora, do outro lado da cidade, Alyssa estava em casa, observando da janela o movimento das viaturas que patrulhavam a rua. O rosto dela ainda tinha marcas do choque, mas os olhos estavam diferentes, frios, determinados. O celular vibrou com mensagens de desconhecidos, alguns oferecendo apoio, outros vomitando ódio. "Você mereceu. Deveria ter obedecido." Mais uma querendo aparecer. Ela respirou fundo, apagou as notificações e abriu o laptop. Começou a digitar uma carta, não como filha de um governador, mas como uma mulher que decidiu não se calar. "Eu não fui atingida por engano. Eu fui atacada porque a cor da minha pele fez um homem se sentir no direito de me julgar. Hoje eu sobrevivi, mas e as que não sobreviveram? Quantas câmeras mais vão precisar filmar até que o país enxergue o que está acontecendo diante dos próprios olhos?" A carta viralizou em minutos. E quando o nome Alyssa Carter entrou para os assuntos mais comentados do mundo, o governo federal foi obrigado a reagir. A chefe do Departamento de Justiça anunciou uma investigação independente. Mas dentro da corporação, a fúria era outra. O sargento Rick Dawson, agora suspenso, caminhava pelo corredor da delegacia sob olhares tensos. Alguns colegas o evitavam. Outros cochichavam. "Ela é filha do governador, cara. Você arruinou sua carreira." Rick bufou. "Eu fiz o meu trabalho. Se ela fosse branca, ninguém estaria falando disso." O parceiro dele, o policial Wilson, olhou com desprezo. "Se ela fosse branca, você nem teria sacado a arma." O silêncio que se seguiu foi pesado. Rick desviou o olhar, mas a culpa começava a corroer lentamente. Enquanto isso, o governador Carter preparava um pronunciamento nacional. As câmeras foram posicionadas, a equipe de segurança isolou o salão e dezenas de repórteres aguardavam. Quando ele apareceu, o país inteiro prendeu a respiração. "Ontem à tarde", começou ele, a voz firme, "uma mulher negra foi atacada por um policial enquanto comprava café. Essa mulher é minha filha, mas antes de ser minha filha, ela é cidadã deste país. E o que aconteceu com ela acontece todos os dias com milhares de pessoas que não têm um pai governador para defendê-las." As palavras ecoaram por todo o país. Houve aplausos, lágrimas, raiva, mas havia também quem quisesse calá-lo. Poucas horas depois, uma ameaça anônima chegou ao Gabinete de Segurança do Estado. Um envelope sem remetente com uma frase escrita à mão. "Se continuar mexendo nisso, alguém vai se machucar." O governador olhou para a frase, depois para a foto de Alyssa na parede, e murmurou para si mesmo: "Então que me machuquem, mas não vou parar." Do lado de fora, as sirenes ecoavam como um presságio, e Alyssa, em silêncio, se preparava para o que viria. Porque agora, ela sabia, a luta estava só começando. 2 dias após o ataque,
A frente da casa dos Carter parecia uma trincheira. Carros de imprensa, câmeras, microfones, repórteres famintos por uma declaração. Alyssa observava tudo da janela, sentada em silêncio. O rosto ainda doía, mas o que mais doía era saber que parte do país ainda tentava justificar o injustificável. Nos noticiários, alguns comentaristas já tentavam distorcer a história. Talvez ela tenha se movido de forma suspeita. Quem sabe o policial apenas reagiu por instinto. Precisamos ouvir os dois lados. Mas Alyssa sabia que havia apenas um lado, o da verdade. Você não precisa aparecer, filha, disse Daniel preocupado. Eu posso resolver isso por vias legais. Ela se virou, o olhar firme. Pai, quando eles me olharam naquele dia, não viram sua filha. Viram apenas uma mulher negra. Pausa. E é por isso que agora eles vão me ver. No mesmo instante, do outro lado da cidade, um jornalista investigativo chamado Ethan Moore revisava documentos em sua redação. O caso de Alyssa havia despertado algo nele, e quanto mais ele cavava, mais podre parecia o passado do sargento Rick Dawson. Entre as pastas empoeiradas e relatórios esquecidos, Ethan encontrou algo perturbador. Um relatório interno de 2018, arquivado sem explicação, sobre a morte de um jovem negro sob custódia de Dawson. O nome da vítima, Marcus Hale. O laudo dizia resistência à prisão, mas as fotos do corpo diziam outra coisa. Marcas de agressão, queimaduras, costelas quebradas. Ethan arregalou os olhos. Meu Deus! Murmurou. Ele já fez isso antes. Enquanto isso, Alyssa estava prestes a enfrentar sua primeira coletiva de imprensa. Ela desceu as escadas, vestida de forma simples, blazer preto, cabelos presos e um colar de sua mãe, falecida anos antes. O segurança abriu o portão. Um mar de flashes a cegou. Senhorita Carter, gritaram. A senhorita acredita que foi alvo de racismo? Acha que o policial deve ser preso? O governador está usando o caso politicamente? Ela ergueu a mão pedindo silêncio. O barulho cessou, e então, com uma calma que fazia o ar vibrar, disse: Não estou aqui como filha de governador. Estou aqui como uma mulher negra que quase perdeu a vida por existir. Eu não quero vingança, quero mudança. Porque quando a cor da sua pele é vista como uma arma, cada respiração se torna um ato de coragem. O silêncio que seguiu foi pesado. Alguns repórteres baixaram as câmeras, outros engoliram seco. Alyssa deu meia volta e entrou novamente, deixando o eco de suas palavras pendurado no ar. Horas depois, o jornalista Ethan publicou sua matéria. Título: O policial que atacou a filha do governador já esteve envolvido em um caso de morte não esclarecido. A notícia explodiu. A polícia tentou conter o dano, mas era tarde. As redes foram tomadas por novos vídeos, novos testemunhos, novos nomes esquecidos. Naquela noite, Dawson recebeu a visita de 2 superiores. Rick, o departamento vai te afastar oficialmente. Afastar? Eu fiz meu trabalho, gritou ele socando a mesa. Não tem mais volta, Rick. Eles estão te investigando por homicídio de 2018. O policial empalideceu. Como eles descobriram isso? Alguém vazou, e parece que tem mais vindo. Rick olhou para o espelho da sala de interrogatório, e por um instante viu o próprio reflexo rachando. O herói que ele fingia ser estava desmoronando. Enquanto isso, Alyssa recebia mensagens de apoio de todos os lugares. Artistas, professores, mães que perderam filhos para a brutalidade policial. Mas entre as mensagens, havia uma que chamou sua atenção. Era anônima. Apenas dizia: ele não agiu sozinho. Cuidado com quem se diz do seu lado. Ela franziu o senho. Mostrou a mensagem ao pai, que ficou em silêncio por alguns segundos. Alyssa, disse ele sério, isso pode ser mais profundo do que imaginamos. Naquela noite, enquanto a cidade dormia sob a tensão das sirenes e manchetes, alguém observava a casa dos Carter à distância. Um homem dentro de um carro preto, com um rádio ligado e um envelope idêntico ao que havia sido deixado no gabinete do governador.
No espelho retrovisor, o reflexo dos olhos frios e a voz sussurrando ao rádio. Ela começou a falar demais. E então, o carro partiu em silêncio pela estrada escura. Porque naquele país, a verdade custava caro. E Alyssa estava prestes a descobrir o preço. Já imaginou acordar e perceber que o perigo não acabou? Só mudou de rosto? Foi exatamente isso que aconteceu com Alyssa Carter. Depois de enfrentar a polícia, expor um sistema inteiro e virar símbolo de coragem, ela começou a perceber algo estranho. Carros que estacionavam por horas perto de sua casa, ligações que caíam quando ela atendia, e aquela sensação incômoda de estar sendo observada. Mas antes de continuar, você faria o que no lugar dela? Denunciaria? Fugiria? Ou fingiria que nada está acontecendo? Pensa bem, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Naquela manhã, Alyssa acordou com um barulho vindo do andar de baixo. Pegou o celular, ligou a lanterna e desceu devagar. A cozinha estava vazia, mas em cima da mesa havia algo que não estava lá na noite anterior. Um envelope preto, idêntico ao que havia sido deixado para o governador. Ela abriu com as mãos trêmulas. Dentro, uma única foto. O jornalista Ethan Moore, o mesmo que havia revelado o passado do policial Rick Dawson. E atrás da foto, uma frase escrita à mão. Ele é o próximo. O coração de Alyssa disparou. Ela pegou o telefone e ligou imediatamente para Ethan. Chamou 3 vezes. Nenhuma resposta. Na 4ª tentativa, uma voz atendeu. Mas não era a dele. Era uma mulher chorando. Quem fala? Perguntou Alyssa aflita. Aqui é Júlia, a assistente dele. Ethan sumiu. Corte rápido. A cena muda para uma estrada deserta, em plena madrugada. O carro de Ethan abandonado, porta aberta, faróis ainda acesos. E no chão, o crachá dele, manchado de sangue. Agora me diz, você ainda acha que isso tudo era só sobre racismo? Ou será que Alyssa tinha mexido com algo muito maior? Enquanto isso, na mansão dos Carter, Daniel tentava manter a filha em segurança. Mas ele também estava sendo pressionado. Políticos rivais começaram a pedir sua renúncia, acusando-o de usar tragédias familiares para autopromoção. Era o golpe perfeito, destruir a credibilidade dele e silenciar o escândalo. Mas Daniel não era o tipo de homem que se calava diante da injustiça. E Alyssa herdou exatamente isso dele. Ela decidiu agir, pegou o notebook e abriu os arquivos que Ethan havia enviado antes de sumir. E ali estava o que poderia mudar tudo. Nomes de oficiais, e-mails internos e até registros secretos de câmeras corporais manipuladas. Mas o mais assustador era uma assinatura que aparecia em todos os documentos. Comandante Philip Graves, o mesmo homem que, ironicamente, liderava a comissão de reforma policial criada após o caso dela. Alyssa olhou para o nome, depois para o espelho à sua frente e sussurrou. Então é você quem está por trás disso. O vento balançou a cortina. E naquele reflexo, por um instante, parecia haver uma sombra atrás dela. Ela se virou rápido. Nada. Mas o arrepio ficou. E aí, se fosse você, continuaria mexendo nisso? Porque Alyssa decidiu que sim. Naquela mesma noite, ela saiu escondida, com um pendrive no bolso e um plano arriscado. Entregar as provas à imprensa nacional antes que alguém conseguisse silenciá-la. Dirigiu até uma ponte deserta, onde tinha marcado um encontro com uma jornalista confiável. Mas quando chegou, não havia ninguém. Somente o barulho do vento e o som distante de uma sirene. Alyssa esperou alguns minutos. De repente, o farol de um carro apareceu no horizonte. Um SUV preto se aproximando lentamente. Os faróis ofuscaram seus olhos. O carro parou. O vidro desceu e o homem no banco do motorista sorriu. Era o sargento Rick Dawson, fora de uniforme, mas com a mesma expressão fria de sempre. Acha mesmo que pode vencer isso, princesa? Disse ele com desprezo. Você não faz ideia de com quem está mexendo. Alyssa engoliu seco, mas manteve o olhar firme. Então me explica, Dawson. Quem está por trás?
Ele riu. Eu sou só o soldado. O general está no seu próprio palácio. Antes que ela pudesse reagir, ele arrancou com o carro, desaparecendo na estrada, deixando para trás apenas o cheiro de gasolina e o som ecoando na noite. O general está no seu próprio palácio. Alyssa ficou parada, o vento batendo em seu rosto, o coração disparado, porque naquele instante ela entendeu o que Dawson quis dizer. O inimigo não estava fora do governo, estava dentro dele. E agora ela não podia confiar em ninguém. Você já teve aquela sensação de que o perigo está mais perto do que imagina? Alyssa teve. E o pior, ela estava certa. Na manhã seguinte ao encontro na ponte, o sol mal havia nascido e a casa dos Carter já estava cercada de seguranças. Mas Alyssa sabia. Não era por segurança. Era vigilância. Ela podia sentir nos olhares. Algo tinha mudado. Enquanto o pai se preparava para uma reunião de emergência com o gabinete, Alyssa entrou discretamente no escritório dele. Havia uma pasta vermelha sobre a mesa, marcada com o selo do governo. Ela hesitou por um instante e abriu. Dentro, uma lista de nomes, oficiais, promotores, e para sua surpresa, o nome de Ethan Moore, o jornalista desaparecido, estava ali, classificado como contato interno nível de risco 1. O coração dela disparou. Contato interno? O que aquilo significava? Foi aí que Alyssa percebeu algo que gelou seu sangue. No canto da sala, a câmera de segurança estava ligada, e alguém a observava em tempo real. Ela rapidamente fechou a pasta, mas já era tarde. Um bip soou, e a porta se trancou automaticamente. Alyssa Carter. Uma voz ecoou pelo sistema de som da sala. Era Philip Graves, o comandante da polícia. Eu avisei que você estava se metendo onde não devia. Alyssa olhou em volta, tentando manter a calma. O que você fez com o jornalista? Gritou. Graves riu. O mesmo que farei com qualquer um que tentar destruir o que construímos. E é aqui, pessoal. Pausa. O narrador olha direto para o público. Você percebe que o jogo nunca foi sobre justiça. Foi sobre poder. De repente, a porta se destrancou. 2 agentes entraram fingindo não ver o pânico dela. Senhorita Carter, o governador está pedindo para vê-la na sala de imprensa. Mas Alyssa sabia. Aquilo não cheirava bem. Quando chegou, Daniel Carter estava rodeado por câmeras, assessores e jornalistas. Mas o olhar dele estava distante, frio. Não era o pai que ela conhecia. Era o político. Alyssa, disse ele tentando sorrir. Precisamos encerrar esse assunto. Encerrar? Ela perguntou incrédula. Pai, o comandante Graves está envolvido. Ele... Basta! Interrompeu, a voz firme. Não há provas, e a imprensa já está nos atacando. Alyssa ficou em silêncio por um segundo. Então o encarou com os olhos marejados. Ou você está com medo, ou faz parte disso. O salão ficou mudo. Daniel engoliu seco. Você não sabe o que está dizendo, mas ela sabia. Sabia que alguém dentro do governo, talvez até dentro da própria casa, estava manipulando tudo. E o que Dawson dissera na ponte ecoava em sua cabeça. O general está no seu próprio palácio. Alyssa saiu correndo do prédio, ignorando os seguranças que tentaram impedi-la. Subiu no carro, acelerou pelas ruas de Nova Orleans e foi direto ao endereço que estava escrito em um dos papéis deixados por Ethan. Um galpão abandonado no distrito industrial. Quando chegou, o portão estava entreaberto. Entrou devagar, com o coração disparado. As paredes estavam cobertas de jornais, fotos e linhas vermelhas conectando nomes. Era o esconderijo de Ethan. E no centro da mesa, um laptop ainda ligado. A tela piscava com uma mensagem gravada, enviada há menos de 12 horas. Alyssa clicou. O vídeo começou. Era Ethan com o rosto machucado falando em voz baixa. Se você está vendo isso é porque eles me encontraram. Graves não trabalha sozinho. Há alguém dentro do governo, alguém com acesso direto ao governador. Cuidado com quem você confia.
Alissa levou as mãos à boca. Lágrimas desceram, mas a raiva queimava por dentro. Não, isso não pode ser verdade, mas o vídeo não acabou. Nos últimos segundos, Ethan ergueu um papel com uma única palavra escrita: Senador Vance. Alissa congelou. O senador Oliver Vance era um velho aliado de seu pai, e também o homem que havia indicado Graves para o cargo. Era o fio que conectava tudo. E então, um ruído ecoou atrás dela. Alguém estava lá. "Quem está aí?" gritou virando-se, mas não houve resposta. A luz piscou. Um vulto se moveu, e o vídeo caiu para o preto. "Agora me diz, você realmente acha que Alissa vai recuar? Porque o que vem a seguir é o ponto sem volta." Alissa foi levada para a delegacia com as mãos tremendo. A descarga da arma de choque ainda pulsava em suas costas, e o olhar frio dos policiais parecia perfurar sua alma. Lá fora, as câmeras dos curiosos gravavam tudo, enquanto uma mulher gritava. Ela não fez nada, mas ninguém ouvia. Dentro da viatura, o silêncio era pesado. O policial que apertou o gatilho, o sargento Cole, respirava fundo, tentando disfarçar o nervosismo. Seu parceiro, o novato Ryan, olhava pela janela, pálido. "Você acha que a gente exagerou?" perguntou em voz baixa. Cole respondeu com um tom seco. "Ela se recusou a mostrar o documento. Fiz o que precisava ser feito." Mas Alissa mal podia acreditar no que ouvia. Ela só tinha parado para ajudar uma senhora a atravessar a rua. Agora, estava sendo tratada como criminosa. E o mais assustador, eles ainda não sabiam quem ela era. Quando chegaram à delegacia, Cole empurrou Alissa com força para dentro da cela. "Vai aprender a respeitar a autoridade, garota." Ele cuspiu as palavras com desprezo. Alissa levantou o rosto, respirou fundo e respondeu com firmeza: "O senhor não faz ideia de quem está humilhando." Cole deu uma risada curta, zombeteira. "Ah, claro! Deve ser filha de um pastor ou algo assim, né?" Mas o destino estava prestes a virar o jogo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem de terno cinza recebia uma ligação urgente. O nome dele era Governador Marcus Bennett. Ao atender, ouviu a voz trêmula de uma assessora. "Governador, sua filha Alissa foi detida pela polícia de Eastfield. Há vídeos circulando nas redes." Silêncio. Em segundos, Marcus levantou-se da cadeira, o rosto endurecendo. "Como assim detida? Ela foi ferida?" "Senhor, há relatos de que usaram uma arma de choque contra ela." A caneta caiu de sua mão. Ele ficou imóvel por um instante. Então, com um olhar de fúria contida, ordenou: "Chame o chefe de polícia, agora." Enquanto isso, na cela, Alissa sentia as mãos formigarem. Ela olhou para o teto e respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Lá fora, os guardas riam, comentando o ocorrido como se fosse mais um dia comum. Mas o que eles não sabiam era que aquele vídeo já estava explodindo na internet. E aqui eu te pergunto, você já percebeu como a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo quando tentam enterrá-la? O que você faria se alguém humilhasse um ente querido seu, sem saber quem ele realmente é? Os comentários do vídeo estavam cheios de indignação. Hashtags começaram a surgir. Justice for Alissa. Racism in Uniform. Em menos de uma hora, repórteres estavam na porta da delegacia. Cole percebeu o movimento e foi até o sargento. "O que está acontecendo lá fora?" perguntou inquieto. O outro policial respondeu olhando o celular. "Acho que você acabou de ficar famoso, Cole. Estão dizendo que você atacou a filha do governador." O sangue de Cole gelou. Ele correu para o monitor da recepção. A tela mostrava sua própria imagem, o momento em que ele disparava a arma de choque. Replay, zoom, manchetes piscando. Filha do governador agredida por policial. Alissa ouviu o barulho, o alvoroço, e percebeu. O medo estava mudando de lado. O telefone da delegacia começou a tocar sem parar. Um tenente atendeu e ficou mudo por alguns segundos. Depois virou-se para Cole e disse apenas: "O governador quer falar com você, pessoalmente." Cole empalideceu.
O mesmo homem que ele havia humilhado com o uniforme agora queria olhá-lo nos olhos. E enquanto ele caminhava em direção à sala do chefe de polícia, Alyssa, mesmo ainda sentindo a dor do choque, esboçou o primeiro sorriso da noite. Ela sabia, a verdade estava vindo, e dessa vez ninguém ia silenciá-la. A chuva começou a cair sobre Eastfield, fina e cortante, como se o próprio céu estivesse furioso. As luzes da delegacia refletiam no asfalto molhado quando 3 carros pretos pararam diante da entrada principal. Homens de terno desceram rapidamente, abrindo caminho para Marcus Bennett, o governador do estado. O silêncio tomou conta do lugar. Nenhum policial ousou falar. O som dos sapatos do governador ecoava pelos corredores como batidas de um veredito anunciado. Cole, o policial que havia disparado a arma de choque, observava da sala ao lado, pálido, as mãos suando frio. "Meu Deus, o que eu fiz?" murmurou. O capitão tentou acalmá-lo, mas a tensão era quase física, sufocante. Marcus entrou sem esperar autorização. Seu olhar estava escuro, firme e, ao mesmo tempo, havia dor. Não era apenas o governador que chegava ali. Era um pai. "Onde está ela?" perguntou com a voz grave, cortando o ar. O capitão pigarreou. "Senhor, sua filha está segura, apenas detida para..." "Detida!" interrompeu Marcus, elevando a voz. "Minha filha foi atacada com uma arma de choque e vocês a chamam de detida?" Os policiais se entreolharam. Nenhum ousou responder. Marcus andou em direção à cela. Quando Alyssa o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se levantou devagar, ainda tremendo. "Pai!" Ele se aproximou, pegou a mão dela através das grades e respirou fundo. "Eu prometo, filha. Ninguém vai dormir tranquilo depois do que fizeram com você." Lá fora, câmeras captavam tudo. A imprensa já cercava o prédio. O vídeo que começou como um simples registro de injustiça agora era manchete nacional. O governador se virou para o chefe de polícia. "Tragam o responsável. Agora." Cole foi trazido à sala algemado, o rosto pálido. Quando viu Marcus, abaixou a cabeça, tentando se explicar. "Governador, senhor, eu não sabia quem ela era. Achei que..." Marcus interrompeu, aproximando-se lentamente. "Você não sabia quem ela era? Então me diga, se fosse outra mulher negra que não fosse minha filha, o que teria acontecido? Ela estaria viva?" O silêncio foi absoluto. Cole não conseguiu responder. O governador continuou, firme. "Vocês usam a farda como escudo para justificar o medo e o preconceito. E sabem o que é mais trágico? Essa história só está recebendo atenção porque minha filha tem o meu sobrenome. Mas e as outras? As que não têm ninguém para defendê-las?" Os olhos de Alyssa se encheram de lágrimas novamente. O público assistindo pela TV segurava a respiração. Era como se Marcus falasse por milhares de vozes silenciadas. O capitão tentou intervir. "Senhor, podemos resolver isso internamente." Marcus virou-se devagar, frio. "Internamente? Não. Isso vai ser público. E eu quero ver cada um desses homens respondendo na frente das câmeras." Do lado de fora, manifestantes começavam a se reunir. Cartazes erguidos. "Justiça para Alyssa. O racismo não usa máscara, usa farda." Enquanto Cole era levado, o governador olhou para ele uma última vez e disse com calma cortante: "Você não apenas feriu uma mulher, você feriu o estado inteiro." O som das sirenes misturava-se aos gritos de protesto. Alyssa, ainda trêmula, saiu escoltada por seguranças e olhou em volta. Pela primeira vez, sentiu algo maior que o medo. Força. E aqui eu te pergunto, você acredita que o poder muda as pessoas, ou apenas revela quem elas sempre foram? A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, cada canal de TV dos Estados Unidos exibia o vídeo do policial usando a arma de choque contra Alyssa Bennett. O rosto dela, tremendo de dor, se tornara símbolo de algo muito maior, o abuso travestido de autoridade. Repórteres se aglomeravam em frente à delegacia, enquanto comentaristas discutiam nas redes sociais. Uns tentavam justificar a ação,
Outros exigiam a demissão imediata do policial. Mas uma coisa era certa: o país inteiro estava assistindo. O governador Marcus Bennett convocou uma coletiva de imprensa. Quando subiu ao púlpito, o silêncio tomou conta do salão. Ele respirou fundo antes de falar. O que aconteceu com minha filha não é um caso isolado. É o reflexo de um sistema que ainda julga pela cor da pele, não pelo caráter. E como governador, eu juro que esse sistema vai mudar. Nem que para isso eu precise enfrentá-lo sozinho. As câmeras captaram o brilho de raiva e dor em seu olhar. Os jornalistas anotavam cada palavra e o vídeo foi transmitido em tempo real. Em poucos minutos, milhões de pessoas estavam compartilhando o discurso. Na delegacia, o sargento Cole assistia à coletiva pela TV. Ele estava suspenso, sem farda, sem arma, sem o orgulho que carregava. Tentou ligar para o sindicato, para os advogados, mas ninguém queria se envolver. A pressão pública era insuportável. Enquanto isso, Alyssa permanecia em casa, em repouso. Mas a dor que sentia não era apenas física. Ela revivia cada segundo do ataque. O som seco do disparo elétrico, o olhar frio do policial, o chão frio contra seu rosto. E mesmo cercada de câmeras e repórteres, ela sabia: se fosse uma mulher qualquer, ninguém estaria falando sobre isso. Numa noite silenciosa, ela sentou-se diante da janela e ligou o celular. Escreveu uma mensagem nas redes sociais. Não quero que a justiça aconteça porque sou filha de um governador. Quero que aconteça porque sou uma cidadã, porque sou humana. A postagem viralizou em minutos. Milhares de mulheres negras responderam contando suas próprias histórias de abuso policial. A dor de Alyssa se transformava em movimento. No dia seguinte, o Departamento de Justiça anunciou a abertura de uma investigação federal. O caso seria julgado publicamente. Cole, agora sem proteção, teve que comparecer ao tribunal. Quando entrou na sala de audiências, flashes o cegaram. Ele tentou manter a postura, mas o tremor nas mãos o denunciava. Alyssa chegou logo depois, acompanhada do pai. O público se levantou em respeito e o silêncio reinou. O promotor iniciou. Estamos aqui para provar que o Sr. Cole usou força excessiva motivada por preconceito racial. Não foi medo, foi discriminação. O advogado de defesa tentou argumentar que Cole agiu por instinto, que achou que Alyssa representava ameaça. O promotor retrucou. Ameaça? Ela estava segurando uma sacola de supermercado, e o único crime que cometeu foi ter nascido com a pele negra. As palavras ecoaram pela sala. Alyssa manteve os olhos fixos no policial, sem raiva, mas com firmeza. Cole, pela primeira vez, não conseguiu encará-la. Lá fora, centenas de pessoas se reuniam em vigília silenciosa. Velas iluminavam cartazes com frases como sem justiça, sem paz e ela poderia ser minha filha. O julgamento se tornava um símbolo nacional. Não era apenas sobre Alyssa, nem sobre Cole. Era sobre um país inteiro encarando o espelho e se perguntando o que ainda restava de humanidade por trás de uma farda. Alyssa sabia que aquele tribunal não definiria apenas o destino de um homem, mas o futuro de muitos outros que, como ela, foram silenciados por séculos. E no fundo da sala, Marcus Bennett observava em silêncio. O governador, o homem de poder, agora era só um pai, esperando que pela primeira vez a justiça fosse maior que o medo. O tribunal estava lotado. Jornalistas, ativistas, cidadãos comuns, todos queriam assistir ao julgamento que já era chamado de o caso Alyssa Bennett. O silêncio se instalou quando a juíza entrou e ordenou que todos se sentassem. Cole, o policial acusado, parecia exausto. Seu rosto carregava o peso da vergonha e do medo. Ele evitava olhar para Alyssa, que permanecia serena, com o olhar firme, mas o coração acelerado.
O promotor iniciou a sessão apresentando novas provas, gravações de rádio da polícia, registros de chamadas, relatórios de patrulha. Tudo mostrava que não havia ameaça real. Mas naquele dia, a defesa tinha uma carta na manga. O advogado de Cole se levantou e anunciou: Excelência, a defesa gostaria de apresentar um vídeo gravado pela câmera corporal do acusado, que até o momento não havia sido incluído nos autos. Um murmúrio percorreu a sala. O promotor olhou surpreso. A juíza autorizou. O telão foi ligado e o vídeo começou. As imagens mostravam Cole e o parceiro no carro de patrulha, momentos antes do incidente. O parceiro Ryan dizia: Cara, essa área é tranquila. Por que estamos aqui? Cole respondia: Esses bairros sempre escondem alguma coisa, e essas garotas acham que podem fazer o que quiserem. O público reagiu com indignação. Alyssa fechou os olhos, sentindo o coração apertar. O promotor sorriu de canto. A prova que precisava estava ali, mas o vídeo ainda não tinha terminado. Segundos depois, um som cortou a gravação. Uma voz no rádio da polícia. Era uma ordem direta. Unidade 37, patrulhem a área central. Há um grupo suspeito, possível envolvimento com protestos. Cole respondeu ao rádio: Positivo, vendo uma mulher negra em atividade suspeita. O público explodiu em gritos. A juíza precisou bater o martelo várias vezes para restaurar a ordem. O promotor aproveitou o momento. Excelência, essa gravação mostra claramente preconceito e abuso de poder. O próprio réu declara que viu uma mulher negra e a considerou suspeita, sem nenhum motivo. Mas então, algo inesperado aconteceu. O advogado de defesa pediu que o vídeo continuasse. Após o disparo da arma de choque, podia-se ouvir Cole dizendo algo mais baixo, quase inaudível. O técnico aumentou o volume. Cole sussurrava: Droga, foi ela quem estava na coletiva do pai na semana passada? O promotor congelou. A juíza olhou fixamente para ele. Alyssa se levantou, atônita. O que isso quer dizer? O advogado de defesa continuou: Senhora juíza, essa gravação prova que o policial reconheceu a vítima. Ele sabia que ela era a filha do governador. A sala explodiu novamente em gritos. O promotor protestou: Mentira! Ele só reconheceu depois. Mas o advogado insistiu: Não há como provar quando ele percebeu. E se ele agiu por motivação política? E se o ataque foi uma provocação planejada? A dúvida se espalhou como veneno. A imprensa começou a transmitir tudo ao vivo, e as redes sociais ferveram. O caso, que parecia simples, agora se tornava um labirinto de versões e manipulações. Marcus Bennett, sentado na primeira fileira, se inclinou para a frente, o rosto tenso. Ele sabia que algo não estava certo. Nos bastidores da política, inimigos não faltavam. E se alguém tivesse usado sua filha para atingi-lo? Alyssa sentia o chão fugir sob os pés. Ela não queria ser peça de um jogo político. Ela queria justiça. Simples, verdadeira, humana. A juíza suspendeu a sessão por tempo indeterminado. Do lado de fora, os manifestantes começaram a gritar novamente. Agora não pediam apenas justiça, pediam a verdade. O caso estava prestes a se transformar em uma guerra de poder, e Alyssa se via mais uma vez no centro da tempestade. Naquela noite, o prédio do governo estadual permaneceu iluminado até tarde. O governador Marcus Bennett não conseguia descansar. Sentado em sua mesa, revia o vídeo inúmeras vezes, tentando entender cada detalhe, cada frase, cada olhar. Algo não fechava. Se Cole realmente reconheceu Alyssa antes de atirar, por que o relatório inicial foi alterado? Por que o vídeo só apareceu dias depois? E, acima de tudo, por que havia uma ordem de patrulha naquela área, justamente onde ela estava? Marcus chamou seu chefe de segurança. Quero acesso a todos os registros de rádio da polícia naquela noite. Todas as transmissões, inclusive as criptografadas. O segurança hesitou. Senhor, isso pode gerar conflito com o departamento de polícia. Marcus respondeu com firmeza.
Então que gere. Estou cansado de ver o medo comandando este estado. Enquanto isso, Alyssa tentava lidar com o peso das últimas revelações. A mídia agora questionava tudo. Uns diziam que ela foi vítima do racismo, outros afirmavam que tudo fazia parte de uma armação política. Sua imagem, anti-símbolo de coragem, começava a ser distorcida. Ela caminhava sozinha pelo jardim da casa oficial, o vento frio tocando o rosto, quando ouviu passos atrás de si. Era Ryan, o parceiro do policial Cole. Ele olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava por perto. Senhorita Bennett, eu precisava falar com você. O que faz aqui? O caso está em segredo de justiça. Eu sei, mas tem algo que o senhor precisa saber. Cole não agiu sozinho. Alyssa o encarou em silêncio. Explique. Ryan engoliu seco. A ordem que recebemos não veio do comando normal. Alguém do gabinete do governador mandou a chamada. Disseram que havia uma operação para conter protestos e que o Sr. Bennett queria resultados rápidos. Alyssa ficou imóvel. Você está dizendo que alguém próximo ao meu pai mandou atacar uma mulher negra só para gerar repercussão? Não sei o motivo. Só sei que a voz no rádio não era de ninguém da central. Era alguém influente. Na manhã seguinte, Marcos recebeu o relatório solicitado. Quando abriu o arquivo, sentiu o estômago revirar. Havia ali uma sequência de transmissões apagadas, e em meio a elas, uma gravação interceptada. Uma voz masculina, fria e calculista, dizia: "O governador quer ver movimento. Usem o protocolo de força se for necessário." Mas Marcos nunca dera tal ordem. "Isso é uma falsificação." O chefe de segurança o olhou com pesar. "Não, senhor, o áudio é real. Foi emitido do gabinete de comunicações com uma senha de acesso de alto nível." O governador se levantou abruptamente. "Descubram quem usou minha senha." Enquanto a investigação interna avançava, a notícia vazou para a imprensa. Manchetes invadiram o país. Filha do governador pode ter sido vítima de conspiração dentro do próprio governo. Caso Bennett toma rumo político. Alyssa, ao ver aquilo, sentiu raiva e tristeza ao mesmo tempo. Tudo o que queria era justiça, mas agora o caso se transformara em um jogo sujo de poder. Naquela noite, ela foi até o escritório do pai. Pai, diga a verdade. O senhor mandou aquela patrulha para lá?" Marcos se virou devagar, os olhos marejados. "Nunca. E agora estou descobrindo que há pessoas dentro do meu próprio governo dispostas a destruir minha família para me derrubar." "Então quem é?" "Alguém que quer usar o seu sofrimento como arma." Do lado de fora, sirenes ecoavam pela cidade. Manifestantes marchavam, clamando por respostas. O país estava dividido. Uns chamavam Alyssa de heroína, outros de símbolo político. Mas o que ninguém sabia é que no porão de um prédio do centro, alguém observava tudo de um computador, sorrindo diante das manchetes. Um homem de terno escuro apagou o último arquivo de áudio e disse para si mesmo: "O jogo começou, e eles nem imaginam quem está movendo as peças." O julgamento ainda não havia terminado, mas agora a batalha era outra. A luta contra um inimigo invisível, infiltrado nas próprias entranhas do poder. O sol nascia sobre Washington quando as ruas começaram a se encher de pessoas. Centenas de manifestantes marchavam em direção ao Tribunal Federal, onde o destino do caso Bennett seria decidido. Faixas tremulavam com palavras de esperança e indignação. Alyssa olhava pela janela do carro oficial, o rosto sereno, mas os olhos denunciando o turbilhão por dentro. Naquela manhã, algo seria revelado, algo que mudaria não só a história dela, mas o futuro de todo o estado. Dentro do tribunal, o clima era tenso. O governador Marcus Bennett havia sido intimado a depor. A suspeita de uma conspiração interna colocava o governo em xeque. Jornalistas lotavam as escadas e câmeras transmitiam tudo em tempo real.
Alissa entrou na sala acompanhada de seu advogado. Ao lado, o promotor já preparava o material que traria à tona os bastidores daquela noite fatídica. O público estava em silêncio, aguardando o momento em que o juiz autorizasse o início. Quando Marcus Bennett foi chamado, os flashes dispararam como trovões. Ele se aproximou do microfone e, por um momento, pareceu cansado, não como governador, mas como homem. Senhora juíza, membros do júri, venho aqui não apenas como pai, mas como cidadão, e estou disposto a revelar tudo o que descobrimos. Ele apresentou uma pasta com os relatórios de comunicações interceptadas. O promotor projetou o áudio na sala. Uma voz masculina ecoou. O governador quer resultados. Façam o que for preciso. Alissa sentiu o coração acelerar. Era o mesmo áudio que ouviu da boca do policial Ryan, mas quando o técnico isolou o som, algo surpreendente surgiu. A voz foi identificada. Não era do governador. Era de Elliot Crane, o chefe de gabinete. O homem de maior confiança de Marcus há mais de 10 anos. A sala explodiu em murmúrios. Elliot estava ali, sentado, imóvel. O olhar dele encontrou o do governador. E pela primeira vez, a máscara caiu. O promotor se levantou. Senhora juíza, descobrimos que o Sr. Elliot Crane emitiu a ordem falsa usando o código de segurança do gabinete, com o objetivo de gerar caos político e enfraquecer o governador Bennett. Ele manipulou a polícia, provocando a operação que resultou no ataque à filha do governador. Elliot tentou reagir. Isso é mentira. Eu seguia ordens superiores. Marcus o encarou, firme. Superiores? Quem, Elliot? Ou foi só sua ambição? Alissa levantou-se. A sala inteira se calou. Enquanto vocês brincavam com poder, eu estava no chão, sendo tratada como um alvo. Enquanto políticos decidiam quem ganharia mais influência, eu sentia a dor real de uma arma de choque. O que vocês fizeram não foi só corrupção. Foi desumanidade. As palavras dela ecoaram, puras, sem artifício. Os jurados observavam em silêncio. A juíza, com o semblante severo, ordenou a prisão imediata de Elliot Crane. Mas Alissa não terminou ali. Ela olhou para os repórteres, para as câmeras e disse calmamente: hoje não é sobre mim. É sobre cada mulher negra que foi humilhada, cada vida tirada sem resposta, cada voz calada porque o sistema escolheu não ouvir. A cor da minha pele nunca deveria ser motivo para medo, e o uniforme nunca deveria ser usado para ferir. Lá fora, a multidão começou a aplaudir. O som cresceu, invadindo as ruas, ecoando entre os prédios. Cole, o policial, foi condenado por uso indevido da força e discriminação racial. Elliot, por manipulação e abuso de poder. Nos dias seguintes, o governo aprovou a chamada Lei Alissa Bennett, uma reforma nacional sobre responsabilidade policial e transparência de operações. Pela primeira vez em anos, a população via mudança real. Na coletiva final, Alissa apareceu diante das câmeras. Não busquei vingança, busquei justiça. E que cada um que vestir uma farda lembre: servir é proteger, não dominar. Que esse país aprenda que empatia é a forma mais nobre de poder. Quando as câmeras se desligaram, o governador se aproximou da filha e a abraçou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, Marcus sentiu orgulho. Não do cargo, mas da mulher que ela se tornara. Lá fora, a multidão gritava o nome dela. Alissa respirou fundo, olhou para o céu e sussurrou: agora sim, a verdade tem voz. Fim.